Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Estúdio Equipotel by Revista Hotéis 2022, diretamente do Expo São Paulo. Ao meu lado está Mark Campbell, ele é diretor executivo de produtos, serviços técnicos da Atlantic Hospitality International. Vamos iniciar nosso bate-papo, Mark, falando um pouquinho, como é que você começou no segmento hoteleiro? Edgar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu comecei no segmento hoteleiro há 22 anos atrás. Eu tive na época o privilégio de participar do time que fez a abertura do Complexo Sauípe na Bahia. Então naquela época tive bastante contato com o time da Accor, que se implantou lá, o próprio Bonadonna na época, a Marriott, Super Clubs, mais tarde Pestana. Então eu comecei no grupo de Asset Management e com o tempo passei a assumir funções operacionais, cheguei a gerente geral e depois diretor de operações, que fui lá por cerca de 8 anos. Eu sou, na verdade, de formação, sou advogado, né? Comecei assim, não é uma coisa tão boa assim, mas é assim que é a vida. Depois sou pós-graduado na área também, fui estudar gestão e continuo nessa carreira desde então. Em 2017, fizemos a venda do complexo para o Grupo Rio Quente, trabalhei alguns meses com Francisco Neto ali na transição e decidi aceitar o convite de vir para a Atlântica desde então. Então quer dizer que o famoso bichinho que picou na veia da hotelaria sobressaiu ao mundo jurídico? Sim, sem dúvida. O mundo jurídico é muito chato, é necessário, mas a hotelaria é muito legal, a gente trata com gente o tempo todo, com satisfação, e esse é mais meu DNA hoje. Maravilha. Vamos falar um pouquinho como é que foi sua chegada na Atlantic Hospitality International. Legal. Eu, na verdade, desde 2016, quando o Eduardo Gestas assumiu a presidência da companhia... Vocês trabalharam junto também lá no Costa do Sauípe. Exatamente. O Martini também. Exatamente. Enquanto o Eduardo era CEO em 2009 até 2012, eu era de operações e o Martini era de marketing e vendas. Então fomos colegas, ali trabalhamos por 3 anos juntos. E daí, quando o Gestas assumiu a presidência da companhia em 2016, ele me fez um primeiro convite. E quando aí o Guilherme Martini veio, os dois já estavam aqui. Aí não tinha como um pouquinho, um ano depois, não dava, né? Assim, um trio que deu muito certo e eu aceitei. Hoje estou completando aí perto de 5 anos na Atlântica. Eu sei que você tem muitas atribuições na Atlântica. Você bate escanteio, cabeceia, chupa-cana, assovia, usando o jargão popular. Mas exatamente quais são os grandes desafios que você tem na Atlântica? De fato, assim, a Atlântica tem uma estrutura de governança muito interessante, porque ela tem presença com diretores regionais no país inteiro e com um grupo de gestão que atua em cada região, de vendas, de financeiro. Isso dá bastante robustez para o trabalho. Mas eu vim muito apoiar o Guilherme Martini na época e hoje agora o Eduardo Gestas no sentido de organizar algumas atividades corporativas. A exemplo de implantações hoteleiras. Né? Então, implantações hoteleiras é uma responsabilidade minha com o meu time. Né? Então, a gente olha para o design dos hotéis, os novos produtos, também obras e reformas na rede. Nós acompanhamos, conceituamos, discutimos com os hotéis muitas delas. Então eu tenho este departamento muito importante, eu tenho um departamento que chamamos de integridade de produto e branding. Esse departamento comigo se relaciona com as bandeiras internacionais, que a gente tem muita satisfação de trabalhar. Fala para quem está nos assistindo, né? Quais são as bandeiras internacionais que vocês, porque vocês na verdade são multimarcas. Quais são essas bandeiras? Perfeito, nós temos parcerias internacionais das quais nos orgulhamos muito. A mais longeva é a Choice Hudson agora, né? Com uma companhia só. Né? O início do negócio, lá mais de 20 anos atrás. A parceria com a Hilton, nós nos orgulhamos muito também, né? Desde 2015 para cá, já temos um volume de hotéis grande com eles. E também temos a parceria com a Wyndham através da Vert, né? Que é uma empresa associada do nosso grupo. Então esse é um pouco o pacote. Então esse relacionamento, produto, desenvolvimento, inovações, satisfação do cliente está dentro desse segundo grupo. Além desse segundo grupo, nós temos a área de alimentos e bebidas corporativa, nós temos a área de infraestrutura, que é a área que trabalha os pilares de eficiência energética na Atlântica, mas principalmente garante que os prédios estão em bom estado de conservação através de auditorias anuais. E tem o departamento de supply chain, a Patrícia Koyama, que trabalha comigo, você conhece bem.
né, que é responsável pelas grandes negociações para trazer escala e benefícios para os hotéis. E mais recentemente eu tenho comigo também uma business unit de um outro negócio que a Atlântica desenvolveu de residenciais. Ou seja, dentro do seu guarda-chuva, dentro do seu escopo de trabalho, tem muito trabalho, né? Literalmente falando, né? Falando um pouquinho em relação ao desenvolvimento de novos hotéis no Brasil. O que nós temos de desenvolvimento nos novos hotéis? Só situando, hoje a Atlântica tem quantos empreendimentos no Brasil? Quanto vocês têm assim dentro do pipeline, em construção e qual a perspectiva dos próximos anos? Perfeito. Esse ano nós devemos terminar o ano perto de 175, 180 hotéis. Esse é o balanço do ano que nós estamos fazendo hoje. Temos no nosso pipeline 40 novas propriedades para serem abertas para os próximos 5 anos. Nossa, tudo isso? Sim, temos 40, dos quais 6 acontecem de agora até o final do ano, outros 10 ano que vem, e aí temos uma participação em 24, 25, 26 e 27 também. Certo. Aberturas mais próximas que vocês têm? Aberturas mais próximas, agora nós temos posso destacar 2 praças interessantes, certo. Porto Alegre, vamos ter 2 aberturas agora, e 2 aberturas em Foz do Iguaçu também. Que é o DoubleTree. Tem o DoubleTree em Foz e tem uma franquia que nós assumimos da Interludium, que vai ser um Baía Atlântica. Legal. Então tem 2 hotéis em Foz agora até o final do ano e 2 belos projetos novos. O Parque Plaza by Radisson, que está ali em Porto Alegre. Poxa. É um projeto icônico, é o hotel temático do Grêmio. Tá. Né? Então nós vamos administrar essa propriedade, assim também como o DoubleTree Foz. Né? Que o DoubleTree Porto Alegre, que é um belíssimo projeto ali no Pontal. E a gente tem essas 2 aberturas. Fora disso tem mais 2 hotéis em praças secundárias. Sim. Alimentos e bebidas, Marco, está dentro do seu guarda-chuva, está literalmente falando, e digamos, é um grande atrativo para atrair e fidelizar os hóspedes. Mas tem alguns investidores que são resistentes ao modelo de alimentos e bebida próprio. Como é que você analisa essa questão? Olha, Edgar, essa pergunta é muito interessante, porque especialmente de uns anos para cá ficou evidente, cada vez mais evidente, que a experiência de alimentos e bebidas ela é central na experiência do cliente. Então, alimentos e bebidas, se ele não tiver um bom controle, um bom conceito, um bom acompanhamento, ele destrói a experiência. Então nós temos lembrado, né, estimulado os nossos hotéis cada vez mais a ter operações de alimentos e bebidas próprias por algumas razões. A primeira razão é a experiência do cliente. Sim. A segunda razão, os resultados financeiros são expressivamente melhores em 99% dos casos. Poxa. Tá? Principalmente para os nossos investidores, que são os nossos clientes também. Sim, né? Então, qualidade e retorno financeiro, eles ajudam muito a entender que a estratégia passa por isso, passa por ter alimentos e bebidas próprios. Sim. Falando um pouquinho em relação aos principais desafios para implantar a gestão de alimentos e bebidas no hotel próprio. O que você citou em relação a isso? Olha, Edgar, são vários desafios. Normalmente, os investidores que acompanham há mais tempo a hotelaria, eles veem em alguns segmentos um volume de colaboradores muito grande. Ele pensa, eu vou quase dobrar a quantidade de colaboradores, então eu não vou operar alimentos e bebidas. Mas ele deixa de observar o resultado que o negócio deixa e a sinergia que alimentos e bebidas têm com o resto da operação. Deixa de observar o resultado de satisfação de qualidade, que vai redundar em diária média também. Sim, sim. Então, quando ele faz isso, ele acaba deixando uma parcela grande para fora. Os desafios passam por entendimento do investidor, passam por investimento, porque quando você tem um terceiro, muitas vezes o terceiro ele faz alguns investimentos para estar ali. Então, combinar e programar essa lógica de investimentos é também um desafio, mas principalmente ter gente qualificada. Certo. Muita gente, Marco, né, tem aquele conceito de que restaurante de hotel só pode usufruir quem é hóspede. E muitas redes hoteleiras, elas estão literalmente abrindo o restaurante, tá? Para que aquele passante, aquele transeunte entre. Como é que você analisa isso? Isso já é uma cultura, já foi quebrado, é uma tendência, abrir literalmente o restaurante do hotel para o transeunte? Como é que você analisa isso? Sim. Essa é uma tendência natural. A gente tem observado isso na análise dos novos projetos, de trazer o hotel para fora, né? Do hotel ser peça, parte da comunidade em que ele está inserido. E sim, nós não podemos relegar a participação que quem mora na região ou quem visita o restaurante pode ter no negócio principal de alimentos e bebidas. Ele pode ser uma parcela muito expressiva.
Então, ter abertura para fora, ter comunicação visual. Em alguns hotéis, mesmo um totem externo que indique que ali tem uma operação de alimentos e bebidas, faz muita diferença. Falando um pouquinho em relação à famosa 3 letrinhas, S, E, S, G, a sustentabilidade. Qual é a grande preocupação em relação à sustentabilidade que a Atlantic Hospitality International tem? É muito boa pergunta, Edgar. Desde o início desse ano, nós lançamos o programa AJA, que é o programa de sustentabilidade, o programa ESG da Atlantic. Ele tem 7 pilares. 4 pilares na área ambiental. Quais são? Dá para você citar? Dá, sim. No ambiental, até agora, meados do ano que vem, todos os nossos hotéis estarão migrados para o uso de dispensers. Poxa. Isso em parceria com a Raros, com a Realgens, eles estão participando disso. 100% dos hotéis, não vamos mais usar o frasco plástico, né? Sim. Nós temos um outro pilar que está em eficiência energética. Então, todos os nossos hotéis administrados estão passando por uma consultoria para diagnosticar como gerir a conta e reduzir consumos dentro do hotel, indicando os investimentos com menor payback. Sim. O terceiro, energia limpa. Tá. Nós já estamos alcançando agora 30 hotéis no final do ano que tem mercado livre de energia ou geração fazendas solares. Que legal. Isso é energia eólica, energia limpa, né, que é usada. Então, a gente tem bastante orgulho disso. Então, assim, e tem um quarto pilar que está em programa. Ano que vem nós queremos que também todos os hotéis tenham metas de redução de resíduos. Ah, legal. Então, compostagem, reciclagem, eliminação de resíduos durante a atividade produtiva. Certo. Esses são os 4 ambientais. Certo. E os 3 sociais, a Atlântica tem investido muito. A gente entende que a hotelaria emprega bastante. E ele é um elemento, um vetor de crescimento social. Então você entra como primeiro emprego e tem a oportunidade de crescer. A Atlântica investe muito em treinamento. Tá. Então nós temos, por exemplo, ano passado, perto de 40 gerentes gerais receberam um incentivo, um MBA da São Paulo Business School, para se tornarem melhores executivos. Nós temos um programa de formação de trainees. Certo. Nós temos a universidade. Então, é um pilar social que a gente investe cada vez mais. Certo. O outro pilar social é a nossa causa contra a exploração sexual juvenil, que é a Childhood, né, que a gente está reforçando, a gente acredita muito nessa causa. Vocês têm uma parceria muito boa nesse sentido, né? Muito. Essa parceria já é longeva. Sim, sim. Né? Tinha a Rainha Silvia da Suécia, embaixadora do programa. Então a gente está apostando e incentivando muito os hotéis a participarem desse programa. E o último é o Comitê de Diversidade e Inclusão que foi criado, porque nós queremos que todos que trabalham na Atlântica, os quase 6 mil colaboradores, se sintam muito à vontade, independente de suas opções individuais. Mark, com a pandemia se criou um gargalo muito grande na hotelaria em relação à mão de obra. Como é que a Atlântica está aceitando esse desafio? Como é que vocês estão lidando com esse desafio, mão de obra? Excelente ponto, Edgar. Nós temos algumas frentes aqui, eu poderia citar pelo menos 3 delas. Nós precisamos continuar a revisar as políticas de cargos e salários locais, as necessidades. Nós não temos como fechar os olhos para isso. A Atlântica tem investido nisso, para fazer ajustes quando eles são necessários. A Atlântica tem investido também bastante, como eu mencionei, em engajamento. Hoje nós temos, por exemplo, uma rede social própria, o Atlântica On. Que legal. Com milhares de colaboradores envolvidos, trocando informações. Nós queremos que... É um belo network. Sem dúvida, que os colaboradores sintam orgulho de fazer parte dessa organização. E nessa aí até o Martini, você, exatamente, o Giestas, você Léo, desde Flávio, o presidente até o colaborador mais simples, está todo envolvido. Todos nós participamos que dessa bacana, rede. Valoriza muito. Valoriza muito. Então, são alguns sentidos, né, que nós temos trabalhado aí para ajudar a pensar em retenção de pessoas conosco. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, Mark, em relação à Feira Equipe Hotel, como é que você analisa a Feira Equipe Hotel e o que ela ajuda a engrandecer o segmento da hotelaria? Olha, Edgar, eu frequento a Equipe Hotel há muitos anos, né? Assim, tenho orgulho de estar aqui com você hoje. Você é parte dessa história, né? E eu frequento a Equipe Hotel desde os meus primeiros anos, há 20 anos atrás, né, de hotelaria. E vejo uma evolução muito grande. Eu acho que estar aqui hoje é sinônimo de uma marcação de um novo tempo. Porque as coisas mudaram muito, os ventos chegaram a nosso favor, enfim. Sim. Né? Depois da tempestade, a bonança, né? E que continuemos assim. Nós temos tido um excelente ano. E é tempo de os hotéis planejarem as obras, reformas,
né? Então nós temos estimulado isso muito na Atlântica, porque isso impacta muito a experiência do cliente final. Então é tempo de comprar enxoval, comprar uniforme, né? Adaptar, trocar fazer o colchão, obras de reforma. Equipamento de cozinha. E tem que planejar, Edgar, tem que planejar, tem que contratar o projeto, tem que mostrar aos investidores, tem que montar o quarto modelo, calcular o custo, escolher o melhor momento de fazer, mas é tempo de reposicionar os produtos para que nós possamos colher, então, todos os louros aí de uma nova fase que espero, sem dúvida, seja longeva de melhorias para o nosso segmento. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente teve com o Mark Campbell, diretor executivo de produtos, serviços técnicos da Atlantic Hospitality International.